Carta aos Hebreus, capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno tanto de maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se aguardamos firme até o fim a nossa ousadia e a nossa exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação do dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me dignei contra essa geração. Estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça de haver qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exaltai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nós temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, os quais, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, porque não puderam entrar por causa da incredulidade. A carta aos Hebreus faz parte daquele conjunto de epístolas chamados de epístolas gerais. Um grupo de cartas que, ao contrário das cartas epístolas paulinas, não tinham uma destinação específica para uma igreja ou para um conjunto de igreja de pessoas. Ainda sobre a epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, não se tem uma autoria determinada. Alguns atribuem ao Paulo ou a alguém ligado a Paulo pelo conteúdo da carta, pela linguagem também, mas algo que ainda é indeterminado. Por certo, descartam a possibilidade de que seja Paulo o autor da carta aos Hebreus, por conta de que o apóstolo costumava assinar as cartas e dizia qual era a escritura. Mas essa carta era também ela tem uma qualidade específica porque ela é destinada aos judeus que estavam na dispersão. Aqueles judeus que eram convertidos ao cristianismo e por conta disso já começavam a ter toda sorte de sofrimento. Os sacerdotes iniciavam a perseguição, aqueles que eram descobertos ou eles passavam a sofrer muito por causa disso. A esposa podia pedir divórcio, os patrões podiam deixar desempregados e muitos deles já começavam a desistir do evangelho, começavam a desistir do cristianismo porque simplesmente depois que eles se converteram a sua vida piorou. E a carta traz uma espécie de ânimo para que essas pessoas não desistam e que continuem no caminho certo, mesmo porque
O que importa seria o resultado final, na morte ou na vida após a morte. Esse capítulo 3 ele vai trazer muito desses aspectos. Algo que incomodava muito ao judeu, que seria uma suposta contradição entre a lei, na velha aliança, e a nova aliança. Ou seja, para esses judeus convertidos ao Evangelho, como seria a sua vida com relação aos preceitos escritos na antiga aliança, ainda sob Moisés? Essa carta faz exatamente isso. Ela descreve a glória da antiga aliança, mas ela alerta aos leitores que essa antiga aliança foi superada pela nova aliança e que os antigos sacrifícios para a expiação dos pecados, tipo sacrifício de animais, os rituais e a abstinência de determinadas comidas, ou não tinham mais necessidade, porque o sangue do cordeiro era único e suficiente para salvar os nossos pecados. E dessa forma, os sacerdotes eram também representados pelo sumo sacerdote agora com Jesus Cristo. O versículo de 1 a 5, ele vai mostrar essa relação de supremacia de Jesus sobre Moisés, principalmente com relação à casa. Nesse momento, a casa, que ele diz que essa casa somos nós, entenda-se aí a casa enquanto igreja, mas não somente a igreja visível, onde todas as pessoas faziam parte, inclusive aqueles que não eram chamados, vocacionados, mas aquela igreja invisível onde todos os eleitos faziam parte. E que essa casa, edificada sobre Cristo, a supremacia seria então não de quem serve a casa, mas daquele que estabelece a casa. Moisés veio como servo para predizer muito do que seria acontecido antes, e muito do que seria acontecido antes ele se confirma com a vinda de Cristo. Então Cristo ele é superior porque ele não é só o servo, ele também é quem edificou, o filho de quem edifica a casa, e nós estávamos ancorados nisso. Portanto, todos aqueles princípios que a lei predizia dos sacrifícios, dos rituais, foram confirmados em Cristo. E está falando, os versículos seguintes, eles vão falar também nesse sentido, de continuar, de perseverar, porque esse chamado, mesmo diante das dificuldades, quando vai falar para que os corações não sejam endurecidos, entra um tom de que as dificuldades não comecem a suscitar dúvidas no coração daqueles eleitos. Isso é fácil de compreender, porque mesmo o crente mais fiel, em algum momento da vida, principalmente nas grandes dificuldades, ele começa a titubear, ele começa a questionar a sua própria fé, e é sobre isso que a carta está falando, de que mantenha o coração atento, principalmente exortando uns aos outros no sentido de comunidade. Ou seja, era uma maneira da gente tentar ajudar e proteger aqueles que estavam sofrendo mais, porque no momento em que a gente exortava e acompanhava, também estaríamos sendo ajudados a continuar no caminho certo. De maneira prática, a gente poderia pensar em algumas aplicações dessa carta para o momento de hoje, principalmente quando a gente vê a igreja no Brasil sendo envolvida em tantos escândalos, em tantos problemas, principalmente em ano de política, onde várias coisas surgem à tona e muitos acabam dando má fama ao Evangelho. Os crentes começam a não ser vistos mais como eram antigamente, e muitos deles passam de perseguidos a perseguidores, e
o evangelho acaba sendo descaracterizado por muito disso e isso acaba afetando a fé de muitos, principalmente daqueles que conheceram um outro tipo de protestantismo, um outro tipo de igreja. A primeira das questões é que o apego à lei levava a que os judeus estivessem servindo à religião e não a Deus. Era o ritual pelo ritual e o cumprimento das regras pelas regras. Da mesma forma, a gente pode pensar que no mundo de hoje nem sempre servir à igreja é servir a Deus. Ou seja, a gente não pode pensar que ao servir a igreja, ao se levar em conta todas as regras da igreja, principalmente o não pode, o se abster de cortar cabelo, de usar maquiagem, de usar brinco, de usar barba, de ter que usar calça comprida, que somente o cumprimento dessas regras te leva aos céus, porque isso estaria simplesmente servindo à casa e não ao Senhor da casa. E mais importante disso era manter um coração firme e contrito. O estabelecimento de regras de uma forma mais irônica talvez seria a tentativa de algumas igrejas que se tem hoje de querer se reconstruir, querer se costurar o véu do templo que foi rasgado com a morte de Cristo, com o sangue do Cordeiro derramado, onde muita gente hoje, principalmente pessoas ligadas a esse novo movimento apostólico, ou há umas posturas de algumas igrejas neopentecostais que tentam resgatar alguns costumes judaicos, e é sobre isso que a carta de Hebreus está falando. Vivemos num novo tempo, num novo momento, e que nesse novo momento exige de nós o reconhecimento da glória de Cristo e não se afastar dos caminhos de Deus, não simplesmente cumprindo regras, mas sempre mantendo e guardando a fé. Nesses momentos onde passamos hoje, o mais importante é reconhecer que a glória de Cristo, mesmo em momentos difíceis, não deixa que Deus não permite que homens ou que pessoas se levantem na defesa do Evangelho. E aqueles que foram chamados, que estão desanimados e que estão desencantados porque não reconhecem na igreja atual aquilo que conheceu no momento da sua conversão e do primeiro amor, não se desanime, porque Deus sempre será conosco e a obra nunca vai acabar. Que isso seja manifestado em nossos corações e que seguimos adiante, sempre na proposta do Evangelho, crescendo, renovando e buscando reforço, porque o nosso alvo é o céu e o nosso sumo sacerdote, aquele que vai nos ligar a Deus, é Cristo.